Olá, sejam bem-vindos de volta. Bom, no nosso primeiro bloco, a gente começou a falar sobre o regime jurídico administrativo. A gente viu ali os princípios magnos, as pedras de toque, que são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A gente viu um pouquinho a diferença entre regras e princípios, a gente viu o conceito de regime jurídico administrativo, que as normas que regem o direito administrativo são de direito público, e a gente viu ali, no artigo 37 da Constituição, que a gente tem 5 princípios expressamente previstos que vão formar ali o nosso mnemônico, a nossa sigla LIMP, que vão ser muito importantes para a gente. A gente já falou da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Agora a gente volta ao nosso segundo bloco falando exatamente sobre a publicidade. Bom, quando a gente fala em princípio da publicidade, a gente vai lembrar que os atos administrativos, eles são atos públicos. A nossa legislação, a nossa Constituição, proíbe a edição de atos secretos. O poder público tem que atuar de maneira plena, de maneira transparente. Por quê? Primeiro, como a gente viu, a administração pública, o poder público atua em prol de interesses públicos. Então, se o interesse que ele está atuando não é dele, ele tem que deixar claro o que ele está fazendo para que as pessoas que são os destinatários finais possam ter conhecimento, possam saber do que está sendo feito e também para que elas possam controlar, para que elas possam observar se aquilo ali está sendo feito da forma correta. O princípio da finalidade da publicidade, ele tem como finalidade garantir o conhecimento público, conhecimento das pessoas sobre as atividades que são praticadas ali no exercício da função administrativa, na consecução de serviços públicos, por meio ali do poder de polícia, por meio do fomento de determinadas atividades para o setor privado e também quando ela atua ali numa intervenção, com uma restrição na esfera econômica. A gente tem aqui duas figurinhas, uma falando transparência é um direito do cidadão e é uma obrigação do poder público. E isso basicamente retrata o princípio da publicidade. A publicidade ou a transparência, que é o que traz a nossa figurinha, é exatamente um direito daquele cidadão e um dever, uma obrigação do poder público, daquele administrador público, daquele servidor público, daquele agente político. Quando a gente falou da impessoalidade, eu falei dessa figurinha que eu ia trazer para vocês no princípio da publicidade. Aqui a gente tem uma faixa dando parabéns ao governador Benignos e ao prefeito Gaiato por mais uma grande obra. Aí a gente tem lá embaixo, de forma menor, construção da Praça Central de Nuncopólis. Gaiato Júnior, deputado federal. Essa faixa, ela atende ao princípio da publicidade? Ela tá existindo para dar publicidade aos atos da administração pública, ou ela existe para simplesmente fazer propaganda para o deputado Gaiato e para o prefeito Benignos? Ela está existindo para fazer uma propaganda partidária, uma propaganda política para esses agentes. Então, não, ela é uma faixa que ela não atende ao princípio da publicidade, mas principalmente ela fere o princípio da impessoalidade. Vez que quem construiu aquela praça não foi o prefeito Gaiato, não foi o governador Benignos, e sim o governo do estado, a prefeitura daquele município. Então, digamos assim, os louros, né, a glória, vai para a prefeitura e para o governo, não para o prefeito e para o governador. Mas, quando a gente fala em publicidade, a gente tem algumas exceções a esse princípio. Em alguns casos, a publicidade ela vai ser restrita, digamos assim, ela vai sofrer ali uma limitação. Quais são esses casos? A própria Constituição vai prever isso para a gente. No artigo 5º, inciso 10, a Constituição vai falar para a gente que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, o administrador não pode, com fundamento ali no princípio da publicidade, violar esses valores, sobre pena ali de ter que indenizar, de ter uma responsabilidade civil em relação aos atos dele. Tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, a gente vai observar algumas restrições ao princípio da publicidade. Por exemplo, se a gente tem ali um processo falando sobre erro médico, a gente tem um processo judicial
e um processo administrativo no âmbito do Conselho Regional de Medicina. Se esse processo ele se torna público antes de um julgamento, o que vai acontecer? A gente vai ter ali um dano irreparável àquele médico. Vamos supor que no final do julgamento ele seja considerado inocente. Se aquele processo é público, ele já feriu a intimidade, já feriu ali a honra, a imagem daquele médico. Então é algo que ele não vai conseguir restituir. Então, para que isso seja evitado, espera-se que o processo transcorra para depois dar-se publicidade a esse processo. A gente tem, por exemplo, no âmbito penal, a gente vai lembrar que tem alguns tipos de delito que trazem uma exceção à publicidade, que os processos não vão poder ser públicos. Por exemplo, quando a gente tem algum delito que viola ali a dignidade sexual, por exemplo, um estupro de vulnerável, um assédio sexual e por aí vai, são processos que correm sobre sigilo processual, sigilo judicial. As pessoas, só quem vai ter acesso àquele processo são as partes. Por exemplo, também no âmbito do direito civil, um processo que corre ali na vara de família, que vai falar sobre alimentos, sobre guarda de um menor. É um processo que está sob sigilo de justiça, porque interfere ali na intimidade, na vida privada daquelas pessoas. Então, ele tem que ter uma exceção à publicidade. Mas, o quanto aquele administrador gasta para construir a Praça X não é caso de exceção à publicidade, é um ato que precisa, sim, de publicidade. Mas vamos ver aqui as outras exceções que eu trouxe para vocês. O artigo 5º, inciso 33, vai falar para a gente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, todo mundo tem direito à informação. Mas se essa informação, de alguma forma, interferir ali na segurança do Estado ou da sociedade, essa informação vai ser restrita. E o artigo 5º, inciso 60, vai falar exatamente dos processos que vão correr em sigilo. Que vai falar que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. O que a gente viu ali dos processos penais que vão versar ali sobre a dignidade sexual, dos processos da vara de família, processo administrativo do médico ali sobre erro médico, por aí vai. Para terminar, a nossa sigla LIMP, a gente vai falar da eficiência. O princípio da eficiência foi o último a ser previsto na nossa sigla. O princípio da eficiência, ele passou a fazer parte do artigo 37 por meio de uma emenda constitucional. Foi a emenda constitucional 19 de 1998. Então, isso pode, às vezes, cair na prova de vocês. Qual foi o último princípio? Qual o princípio que foi previsto por meio de uma emenda? Foi exatamente o princípio da eficiência. Ele surge quando a gente tem ali uma reforma administrativa buscando que aquele setor administrativo seja menos burocrático, buscando ali aquela desburocratização, buscando que ele seja menos lento, que ele seja mais rápido, que ele seja mais eficaz. Então, o que traz para a gente o princípio da eficiência? Ele vai assegurar ali que aqueles serviços públicos sejam executados com adequação à sociedade que vai custear, que vai pagar por eles. Aqui a gente tem uma relação de custo-benefício. Então, a gente vai ter, de um lado, um ótimo aproveitamento daqueles recursos, então eu vou ter que pagar menos, digamos assim, e do outro lado, uma boa qualidade dos serviços. Eu tenho que achar um equilíbrio entre esses pilares. Então, por exemplo, eu tenho ali, vamos supor, eu quero construir um hospital. Hospital não é um bom exemplo. Vamos pensar ali no sistema de metrô, num exemplo que a gente já deu no primeiro bloco. Eu quero prestar um serviço de metrô, e para isso eu vou fazer uma concessão de serviço público. Eu vou abrir uma licitação para ver qual empresa que vai prestar esse serviço público. Aí eu tenho como opção uma empresa X, que é a melhor empresa, a mais tecnológica, que vai fazer assim mais rápido, os trens são mais novos, tudo muito limpo, muito eficiente, muito rápido, mas o preço dela é condizente com o que ela oferece. Então, o preço dela é aquele preço mais caro possível. Por outro lado, eu tenho a empresa Y, que é uma empresa que também vai resolver o meu problema, que vai conseguir cumprir ali o que eu preciso, que tem um preço mediano. E, por fim, eu tenho a empresa Z, que é uma empresa bem mais ou menos, que já teve problemas com em outras licitações, mas que tem um preço baratíssimo. Nossa, vai sair muito barato para mim. Qual empresa que eu tenho que contratar?
é a que produz ali de forma surrealmente eficiente, que assim todos os administrados vão se sentir no Japão andando de metrô, mas vão pagar um preço de metrô que eles não têm condição de pagar. É a empresa Z, que é barataça, a passagem do metrô vai sair quase de graça, o problema é que eu não chego lá. Ele para no meio do caminho. Ou é a empresa Y, que vai me trazer um serviço de qualidade, não tão bom quanto a X, mas um serviço de qualidade sim, por um preço que eu posso pagar. Óbvio que é a empresa Y, né? E é exatamente esse raciocínio que traz pra gente o princípio da eficiência. Então, basicamente, vai caber ali a administração produzir o bem com qualidade e com menos gastos. É sempre ali um dever administrativo de atender, de executar os fins de interesse público, mas sempre com o menor custo, com a maior eficiência e o menor custo, por assim dizer. Sempre lembrem aí, quando a gente fala em eficiência, dessa balancinha ali, da qualidade do serviço e do preço que a gente vai pagar por ele. Bom, sobre a nossa sigla LIMP, era isso que a gente tinha para falar. São os principais princípios que vão cair nas provas de vocês, são os que mais caem, mas não são os únicos. A gente tem outros princípios previstos tanto na Constituição quanto nas outras leis que vão tratar do direito administrativo, que também caem de vez em quando ali, que por isso a gente também vai passar o olho por eles. Nesse primeiro slide eu só citei quais são alguns deles, tá, gente? Tem mais. Eu trouxe o que eu acho mais importante, mas a gente vai lembrar da razoabilidade, da proporcionalidade, da autotutela, da presunção de legitimidade, da segurança jurídica, motivação, contraditório e ampla defesa, igualdade, continuidade e finalidade pública. Não são todos. Tem outros que os livros de direito administrativo vão trazer. As próprias leis, a lei de licitação traz assim, inúmeros princípios que vão reger ali a licitação. Mas é algo mais pontual. Os que têm uma probabilidade maior de cair, que também tratam de temas diferentes, são esses aqui que a gente vai ver agora. A gente começa com a razoabilidade e proporcionalidade. Quando eu falo em razoabilidade e proporcionalidade, alguns autores vão falar que é sinônimo, mas não. Cada um vai tratar apesar de terem a mesmo objetivo, digamos assim, são princípios diferentes. Quando a gente fala em razoabilidade, a gente vai lembrar de coerência, algo que é coerente. A razoabilidade, ela vai tentar impedir ali uma atuação despropositada, uma atuação sem sentido ali daquela administração pública. De acordo com a razoabilidade, aquele agente público ele não pode valer do cargo ou da função dele com uma falsa intenção ali de cumprir a lei. Então, em desacordo com a razoabilidade, ele iria fingindo que ele está atuando de acordo com o princípio da legalidade, criar situações absurdas. Por exemplo, se a lei fala que eu tenho ali uma dispensa de licitação, é só o que está previsto em lei, é só pelo razoável. Eu não posso ali criar outras dispensas ou pegar uma hipótese que está prevista ali e criar uma situação absurda. A razoabilidade, então, ela vai proibir excesso, ela vai proibir conduta insensata. O administrador tem que agir com bom senso. Por exemplo, eu tenho ali uma verba separada para fazer ali uma festa de final de ano, num município pequenininho. Eu vou contratar a Ivete Sangalo para cantar? Eu tenho dinheiro suficiente para isso? Não. Só o que eu pagaria de cover artístico para Ivete Sangalo já é muito mais do que a verba que eu teria. Então, eu vou contratar uma outra cantora, uma outra atração que também vai servir ao que eu preciso e é mais razoável, digamos assim, não passa do que eu posso pagar. Já a proporcionalidade, quando a gente pensar em proporcionalidade, a gente vai pensar em equilíbrio. A palavra-chave da proporcionalidade é exatamente equilíbrio. Basicamente, eu preciso ter um equilíbrio entre os atos e as medidas que eu estou executando, entre os atos e as medidas, e entre os benefícios e os prejuízos que eu estou causando. Então, se para licitar, eu pegar um exemplo diferente, tipo, vamos supor, se para prestar um serviço de saúde, eu estou deixando de prestar, vamos supor, para pagar o melhor remédio possível para todo mundo, eu estou deixando de atender uma demanda ainda maior de outras doenças, não é proporcional. Se para trazer ali iluminação pública para aquele estádio, eu estou tirando a iluminação pública das ruas, isso não é proporcional. E a mesma coisa entre benefício e prejuízo causado. Se para instalar ali aquela linha de metrô, eu vou ter que abrir
eu vou ter que abrir espaço no meio de uma mata no meio de lugar que tem mata que é de reserva natural, que é de reserva obrigatória, não faz sentido. Eu vou ter que achar um outro lugar para passar pelo meu metrô. Ou então encontrar uma forma de não desmatar ali. Tem que ter uma proporção, digamos assim, tem que ter uma proporcionalidade. Tem que ser, a balança não pode cair para um lado ou para o outro. A proporcionalidade, então, ela proíbe o exagero no exercício da administração pública. A gente tem que ter, tipo, digamos assim, os atos administrativos, eles têm que ser pensados, gente. Não pode ser aquela coisa, tipo, tem que ser estudado, tem que ser, ver se vale a pena, ver se é possível, ver se é cabível. Não pode ser aquela decisão que você toma assim, vou fazer e pronto. Não, não funciona dessa forma. Princípio da autotutela. Quando a gente fala em autotutela, a gente vai permitir que a administração pública reveja os seus próprios atos de ofício. Então, eu posso ali vamos, por exemplo, pegar uma permissão de uso de bem público. Eu vou permitir que uma pessoa coloque ali uma barraquinha na praia. Eu posso rever esse ato administrativo de ofício. Eu não preciso necessariamente recorrer ao judiciário para isso. Desde que eu tenha ali, se eu verifiquei que está ilegal, se eu tenho ali, não agir de acordo com o que está previsto na lei, ou então, não é mais oportuno, a maré subiu, está se tornando perigoso, eu tenho já muitas outras barraquinhas naquele lugar, não é oportuno, eu posso revogar aquele ato. Isso chama-se autotutela. A administração pode fazer por conta própria, por isso o auto. E a gente tem como exemplo a súmula 346 do STF, que vai falar que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Exatamente, o STF falando, olha, tá tudo bem, o princípio da autotutela existe. Ele realmente pode, a administração pública pode anular os atos dela, ela não precisa de vir até mim para isso. Mas vamos lá, presunção de legitimidade. Quando a gente fala em presunção de legitimidade, a gente está entendendo que aquele ato administrativo ele se reveste ali de uma camada, de uma presunção de que eles são praticados de forma legítima, que eles são praticados de acordo com o direito e pela pessoa capaz de praticá-los. Então, se eu quero falar que aquele ato administrativo não é legítimo, vai caber, basicamente, aquele particular, aquele administrado, falar, olha, administração, você não podia fazer isso aqui, não, você fez isso aqui errado. Então, eu posso ir tanto à administração, como a gente viu, ela tem um poder de autotutela, ou ao judiciário e falar, olha, esse ato é ilegal, esse ato tem um vício, ele foi praticado de forma ilegal, mas eu vou ter que comprovar onde está o vício, onde está a ilegalidade daquele ato. Se um ato foi praticado pela administração pública, presume-se que ele é legítimo. É o que está aqui na nossa figurinha. É a administração, né? O ser grandão lá atrás, falando, olha, o ônus é seu, ônus é dever. Então, o dever de provar é seu. Segurança jurídica. Quando a gente fala em segurança jurídica, a gente tem a segurança jurídica em dois sentidos. Um sentido objetivo é basicamente a irretroatividade das normas, é a proteção de atos perfeitamente realizados em relação às modificações legislativas posteriores. Por exemplo, eu posso ter uma lei me permitindo colocar as barraquinhas na praia. Posteriormente, vem uma nova lei falando, olha, a partir de agora não é possível, eu preciso disso, disso, disso a mais. Mas se aquela barraquinha já está ali, ou então ela já está ali, ela já até deixou de estar ali, aquele serviço já foi prestado, essa lei nova não vai retroagir, ela não vai andar para trás, digamos assim, para poder atingir o que já foi feito. Por exemplo, num processo administrativo, se eu tenho um processo administrativo contra um servidor e eu entendi que a falta que ele cometeu não configura nenhum tipo de falta grave, então ele não pode ser demitido, a lei posterior que vier depois que esse processo administrativo já foi julgado e criar uma nova característica, uma nova, digamos assim, uma nova infração que de acordo que seria a infração que foi o ato que ele cometeu e classificar isso como infração nova, não vou poder retroagir para poder atingir aquela pessoa. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa tipificou ali o nepotismo como um ato de improbidade. Se o nepotismo antes não configurava, ele já configurava. Mas vamos supor, se ele não configurava, não poderia retroagir. Já por um sentido subjetivo, é a preservação das expectativas legítimas da sociedade. Lembra que a gente falou, acho que na primeira aula ou no primeiro bloco, toda vez que a gente fala em algo subjetivo, está relacionado à pessoa.
Então, no sentido subjetivo, a segurança jurídica visa resguardar aquela expectativa que aquela pessoa, que aquela sociedade produziu com as relações jurídicas que o poder público já tinha. O que a gente chama também de princípio da proteção da confiança. Eu vou agir com certeza com a ideia de que o poder público vai manter o que ele sempre manteve. Então, ele não pode, se a minha atuação foi ainda de acordo com o entendimento que ele sempre tinha, se ele vai mudar de entendimento, é dali para frente. O que já aconteceu, ele não vai poder, digamos assim, alterar. Basicamente, a gente tem até a LINDB, que é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, falando que a administração ela tem que ter como 2 vetores ali na prática do ato administrativo. A vedação, a aplicação retroativa de uma nova interpretação, de uma interpretação que ela dê para a lei, então essa interpretação nova não vai andar para trás, e a sujeição do poder de autotutela a um prazo razoável. O princípio da segurança jurídica, ele não conflita com a autotutela. A tutela pode acontecer, pode continuar ocorrendo, mas ela tem um prazo para isso. Eu não posso simplesmente pegar ali uma autorização que eu dei há 20 anos e falar, agora não me interessa mais não. Tem que ter um prazo razoável para isso, senão a gente ofende a segurança jurídica. Princípio da motivação. Quando a gente fala em motivação, a gente vai lembrar de uma obrigação que a administração pública tem, de fundamentar, de explicar o porquê que ela está tomando aquela decisão, do porquê que ela está realizando aquele ato administrativo. Essa motivação é o que permite àquele administrado avaliar se as razões, se os fundamentos da administração pública são razoáveis. Não sendo razoáveis, é o que permite ele a ir ao judiciário e a questionar aquele ato. Essa motivação, ela tem que ser explícita, ela tem que ser clara e ela tem que ser congruente, ela tem que fazer sentido, digamos assim. A motivação, ela pode até consistir numa concordância, numa declaração de concordância com o fundamento de um parecer, de um ato anterior que eu fiz. Mas, para isso, esse parecer, esse ato anterior, tem que estar presente no ato que eu estou fazendo agora. Por exemplo, se eu vou fazer ali um parecer falando que não é possível construir naquela área, de acordo com os critérios que eu já analisei no parecer X. O parecer X tem que estar junto do meu parecer novo. Senão, como é que a pessoa vai descobrir qual que é o critério? Não tem como. Então, para eu usar um parecer antigo, uma fundamentação antiga, essa fundamentação tem que fazer parte do que eu estou falando agora. Senão, eu não posso remeter, não vou fazer isso porque no parecer Y eu já falei que isso não é possível. Mas cadê o parecer Y? O que esse parecer fala? Eu preciso dar publicidade, dar uma clareza ao que eu estou fazendo para aquele administrado. Então, é necessário sempre ter uma decisão motivada, uma decisão fundamentada. Princípio do contraditório da ampla defesa. Quando a gente fala em contraditório e ampla defesa, é o que está previsto ali no artigo 5º 55 da Constituição. O artigo 5º 55 vai assegurar a todos os litigantes, tanto em processo judicial quanto administrativo, a observância do contraditório da ampla defesa. Qual a diferença? Quando a gente fala em contraditório, a gente está falando em observar a igualdade das partes. A gente vai falar que aquelas partes precisam de informação, precisam de saber de todos os atos, precisam ter acesso a todos os atos do processo para que elas possam responder, digamos assim, para que elas possam efetivamente se manifestar. Então, contraditório, a gente vai lembrar de informação. Ampla defesa, por outro lado, vai prever para a gente uma prerrogativa de efetivamente se defender. Ele tem que poder se defender de todas as acusações. Então, se ele vai se defender de todas as acusações, ele precisa ter conhecimento, no contraditório. Se eu tenho conhecimento, eu vou me defender de tudo, eu tenho que ter a possibilidade, eu tenho que ter o momento ali de me manifestar de tudo que me está sendo acusado, de tudo que está me sendo apontado. Sob pena ali de eu ter uma sanção, um prejuízo, porque simplesmente não me foi dado o direito de resposta, digamos assim. Então, mesmo nos processos administrativos, a gente também vai ter que observar o contraditório e a ampla defesa. Um exemplo que a gente tem de observância da ampla defesa é o que traz a nossa súmula vinculante 21, que vai falar... Nossa, gente, eu não consigo fazer um risco em linha reta, é impressionante. Mas a súmula vinculante 21 vai falar para a gente que a garantia constitucional da ampla defesa afasta a necessidade de depósito prévio, como pressuposto de admissibilidade de um recurso administrativo. Antigamente, a gente tinha uma discussão
que para entrar com o recurso depois, durante um processo administrativo, eu tinha que pagar para isso. De acordo com o STF, no entendimento que foi simulado, a súmula vinculante ela é de observância de todo mundo tem que observar, eles vão falar que não, isso fere a ampla defesa. E as pessoas de baixa renda que não tem como pagar por esse recurso, como que a gente vai fazer? Então, isso é uma limitação, a ampla defesa é uma limitação que não se justifica. Então, eu não preciso ter um depósito prévio como pressuposto ali de admissibilidade daquele recurso. Princípio da igualdade e da isonomia. Quando a gente fala igualdade e isonomia, nesse sentido aqui, são sinônimos, tá, gente? Quando a gente fala em isonomia, em princípio da igualdade, na Constituição, ele é previsto também em algumas outras leis, significa tratar de forma igual os desiguais, de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais na medida das suas desigualdades. O que isso quer dizer? Quer dizer que, digamos assim, eu tenho ali o acesso a uma praia. A praia é de uso de todo mundo, então todo mundo pode usar. Só que se eu não tenho uma forma acessível de acessar aquela praia, cadeirantes, pessoas que têm uma limitação motora, não vão conseguir acessar, não vão conseguir usufruir de um bem que é um bem público. Então, eu não estou tratando de forma igual pessoas desiguais. Por exemplo, outro exemplo, se eu tenho ali, deixa eu pensar, exemplos maiores, assim, não só na administração pública. Quando a gente pensa, é assegurado a todo mundo a liberdade de contratar. Então, homens e mulheres têm direitos iguais. Mas o salário é igual? Porque se o salário é diferente, a gente não, simplesmente pelo fato dela ser mulher, se ela tem a mesma qualificação e o salário é diferente, isso está ferindo a isonomia. Quando a gente pensa em igualdade formal, a gente está pensando naquela igualdade que a lei coloca, tipo, todos são iguais perante a lei. Isso é uma igualdade formal. Igualdade material é quando a gente já vai ter ali a própria lei trazendo desigualdades que fazem sentido. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai prever ali algumas prerrogativas, alguns direitos que as pessoas com deficiência possuem. A lei Maria da Penha, a lei de violência doméstica, não fere o princípio da igualdade. Por quê? Porque já parte do pressuposto de que homens e mulheres num relacionamento têm tido, digamos assim, direitos diferentes, digamos assim, a parte do pressuposto de que aquela mulher já está numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, também o Estatuto da Criança e do Adolescente parte do pressuposto de que a criança é vulnerável, então ela precisa de uma proteção maior. E, de uma forma muito simples para a gente ver, é o nosso quadrinho aqui, a nossa imagem. A gente tem, de um lado, são 3 crianças, digamos assim, tentando enxergar um jogo. Nesse primeiro quadrinho, a gente vê que foram colocados, deu-se caixote para cada uma delas. Então, a criança 1 e a criança 2 conseguem enxergar, mas a criança 3 não. Aqui a gente tem uma igualdade formal. Aqui, ó, é um caixote para cada um, são todos iguais. Essa igualdade é suficiente? Não. Para que isso seja justo, a gente vai pegar o caixote da criança 1 aqui, ó, e vai dar para a criança 3. Porque a criança 1, sem o caixote, ela vai continuar enxergando. Ela vai conseguir ver o jogo sem problema nenhum. E a criança 3, com 2 caixotinhos, também. Aqui sim a gente tem uma igualdade material. Para finalizar a nossa aula, a gente fala do princípio da continuidade. O princípio da continuidade vai falar que o serviço público ele tem que ser prestado de forma ininterrupta. Basicamente, gente, a gente tem necessidade de serviço público o tempo inteiro. Por exemplo, energia elétrica, água, gás, segurança pública e por aí vai. São serviços que não podem parar. Excepcionalmente, entretanto, a gente vai poder ter uma interrupção desse serviço. Quando que a gente pode ter uma interrupção desses serviços? Em casos de emergência, aí a gente não precisa nem de aviso prévio. Aconteceu alguma coisa, estourou um cano, no caso de emergência, não foi previsto. Se eu vou ali da forma mais eficiente possível e tento resolver, tá tudo bem. Ou então em casos de segurança pública, por exemplo, olha, eu vou precisar cortar, estou com uma guerra declarada, tenho mísseis sobrevoando a cidade, então eu preciso apagar a luz. É um caso de emergência. Com aviso prévio, em razão de ordem técnica, por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção naqueles cabos. É um caso de, excepcionalmente, interromper o serviço público, mas para isso eu vou ter que ter um aviso prévio, ou então pelo inadimplemento do usuário.
Se aquele usuário não está pagando a luz, eu posso sim cortar a luz dele, porque se eu não cortar, ao longo prazo, aquela empresa pode ter um custo tão grande que ela não vai ser capaz de fornecer a luz para as pessoas que estão pagando. Aqui a gente vai fazer uma exceção. A energia elétrica dos hospitais e dos logradouros públicos não pode ser cortada em momento nenhum. Por quê? Porque em razão de interesse maior nos hospitais em relação à saúde e nos logradouros públicos em relação à segurança. Da mesma forma, quando a gente pensa no particular, um usuário, uma pessoa que padece de uma doença e que precisa ali da energia elétrica, porque ela só respira por meio de uma máquina, aqui também a gente não vai poder ter um corte de energia elétrica. Se a gente corta a energia elétrica daquela casa, aquela pessoa vai morrer. Então, assim, a gente tem sim o serviço público, é um serviço que, por princípio, precisa ocorrer de forma ininterrupta. Excepcionalmente, em casos extremos, a gente vai poder ter uma interrupção pontual desse serviço. Bom, gente, eram todos esses princípios que a gente tinha para ver, eu sei que são muitos, mas voltem nos slides, leiam um pouquinho mais sobre cada um, façam os exercícios, que depois de um tempo se torna muito claro. E para finalizar a nossa aula, a gente faz alguns exercícios para memorizar. Questão número 6. Acerca dos princípios da administração pública, julgue o item seguinte. De acordo com o princípio da moralidade, a administração pública pode realizar tudo o que não seja expressamente proibido pela lei. Quando a gente fala em possibilidade de fazer algo de acordo ou não com a lei, é princípio da moralidade que traz isso? Não, é o princípio da legalidade. Então a nossa questão já está errada, de cara. Mas o princípio da legalidade para a administração pública não vai falar que ela pode fazer tudo que não seja expressamente proibido pela lei, não. Ele vai falar que ela pode fazer tudo que seja permitido pela lei. A legalidade que fala que alguém pode fazer tudo que não é expressamente proibido pela lei é a legalidade numa esfera privada, numa ordem privada. O princípio da moralidade, que é o que ele pediu para a gente, vai falar que aquele servidor, aquele agente público, aquele ente estatal ali, ele tem que agir de acordo com princípios da boa-fé e de uma forma ética, digamos assim, de uma forma proba. Óbvio que ele tem que observar a lei, mas não é o conceito de moralidade não traz aí esse conceito atrelado à legalidade. Questão número 7. Acerca dos princípios da administração pública, julgue o item seguinte. De acordo com o princípio da publicidade, os atos dos agentes públicos, resguardados os casos de sigilo legal, devem ser transparentes e receber ampla divulgação. Está correto, foi o que a gente viu, é o nosso conceito, sim, de publicidade. Que esses atos administrativos precisam ser públicos para que a gente possa até mesmo controlar, para que aquela pessoa, a sociedade, aquela pessoa para quem o serviço público é direcionado, possa ali ter um controle, possa ter conhecimento sobre isso. É claro que a gente tem que resguardar os casos de sigilo legal, como fala a própria afirmativa para a gente. Então, questão número 7 está correta. Questão número 8. Se um ministro de Estado, após editar e publicar ato administrativo que conceda benefício a servidores públicos, resolver anulá-lo, por entender ser o ato ilegal, esse ministro terá praticado uma conduta com base no princípio da. A resposta está de cara, a letra A, autotutela. O que o princípio da autotutela vai falar para a gente? Que se a administração entender que aquele ato é ilegal, ou se ele foi realizado de maneira, se ele é inconveniente, se ele já não faz mais sentido, ele pode ser anulado, ele pode ser revogado, sem que para isso eu precise recorrer ao Poder Judiciário. Mas vamos ver os outros princípios. O princípio da moralidade fala sobre revogação de ato administrativo, de anulação de ato administrativo? Não, vai falar que aquele administrador tem que atuar com princípios de boa-fé e eticidade. Indisponibilidade? Não, como a gente viu, a indisponibilidade vai falar ali sobre a continuidade dos serviços públicos, que aqueles serviços têm que continuar, são indisponíveis, porque eles têm ali, eles buscam interesses coletivos. Mas concessão de benefício a servidor público não é prestação de serviço público. Motivação. Não, como a gente viu, motivação é que o ato administrativo tem que ser fundamentado, ele tem que ter ali um fundamento, uma motivação, uma explicação para o que ele está sendo feito. Então, a nossa resposta é letra A, princípio da autotutela. Questão número 9. A administração pública é regida por princípios fundamentais, que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios do Distrito Federal.
Com relação a esse assunto, julgue o item subexecutivo. A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação. A administração pode praticar algo que não está previsto, que não está autorizado por lei? Não. Isso violaria o nosso princípio da legalidade. Então, mesmo que seja ali, eu quero ser eficiente, eu tenho que observar o que a lei prevê que eu posso fazer. E, por fim, questão número 10. Agora sim. Por fim, questão número 10. A respeito dos princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Nossa, e a professora não consegue fazer algo em linha reta, mas vamos lá. Letra A. Em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. O princípio da autotutela vai falar pra gente que é o Poder Judiciário que pode revogar ato administrativo? Não, auto é meu, lembra disso? Então, de acordo com o princípio da autotutela, a própria administração pública vai ter ali o poder de revogar os atos administrativos. Letra B. O princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público equivalem-se. Não, indisponibilidade do interesse público, a gente viu no nosso primeiro bloco que eles se complementam, mas eles têm polos alterados. Um tem um polo negativo, o outro tem um polo negativo. Um tem um positivo, o outro tem um negativo. Quando a gente fala em supremacia, a gente está falando de uma prerrogativa que a administração pública tem, de que o interesse dela ali, se entrar em conflito com o interesse do administrado, ele vai se sobrepor. Quando a gente pensa em indisponibilidade do interesse público, a gente está pensando ali num dever, numa obrigação da administração pública de observar o interesse público. O interesse público não pertence àquele agente, ele pertence à coletividade. Então, ele não pode ser dispensado, ele não pode ser disponível. Então, a letra B tá errada. Letra C. Estão expressamente previstos na Constituição o princípio da moralidade e o princípio da eficiência. Está correto. É a nossa sigla LIMP. Está expressamente previsto ali no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, moralidade e eficiência estão, sim, expressamente previstos na Constituição. Mas vamos terminar. Letra D. O princípio da legalidade visa garantir a satisfação do interesse público. Não, gente, o princípio da legalidade visa delimitar a atuação da administração pública, a atuação dos entes públicos. Letra E. A exigência da transparência dos atos administrativos decorre do princípio da eficiência. É do princípio da eficiência que vai decorrer exigência de transparência? Não, é do princípio da publicidade. Então, a nossa resposta é a letra C. E a gente conseguia responder essa questão só lembrando da sigla LIMP, só lembrando do mnemônico que eu passei para vocês. Ele é muito importante, gravem ele. Bom, gente, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido clara, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me encaminhar por e-mail. Talvez demore ali algumas horinhas, 2 dias para responder, mas eu sempre respondo. Não fiquem com dúvidas, não vão para a prova com dúvida. A hora de tirar a dúvida é agora. Como que a gente sabe se a gente tem dúvida? Fazendo exercício. Façam o máximo de exercício que vocês puderem. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para vocês. Bons estudos e a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Câmara de Campinas para Técnico Legislativo. E se você chegou até aqui porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos o curso online preparatório, um curso completo, onde você vai ter as seguintes vantagens. Deixa eu mostrar aqui para vocês as vantagens do nosso curso preparatório. Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Então, isso significa que ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, e já começa a navegar na plataforma com a gente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Você vai ter material em PDF das aulas, tá? Então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF.
Além disso, receberá vários bônus. Olha só, gente. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões separadas por matéria. Então você vai baixar o material e vai estudar e vai resolver essas questões. Faremos 2 simulados e também teremos aí revisão de véspera já garantida também. 3 bônus sensacionais. Tudo isso por um valor especial de lançamento, hein? De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Ok? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição da barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Beleza? Show de bola? Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Vou ficar aguardando, hein? Você dentro da plataforma. Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação. Grande abraço e até mais.